Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala mais uma vez, o seu amigo e irmão em Cristo, o pregador Rofferson Lisboa, e hoje faremos mais uma pré-aula da classe dos adultos. Eu quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas, para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, que maravilha! Chegamos agora na lição de número 10, a lição de 6 de setembro de 2020. E a lição tem como tema: provai se os Espíritos são de Deus. Que tema maravilhoso! É um tema que vai trazer bastante esclarecimento para a nossa classe. E com certeza Deus vai lhe usar ali de uma forma surpreendente, a qual eu creio que ninguém sairá da sua aula com dúvida. A lição ela tem o texto áureo em 1 de João, capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer que através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos alertando mais uma vez, nos instruindo para que nós não vivamos uma vida de engano. A leitura bíblica em classe, ela está em Neemias capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 14, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo 20 ao versículo 21, e em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que sempre fica aquela minha velha recomendação: faça a leitura com a sua turma, em forma coletiva ou então em forma de revezamento, mas é importante com que eles participem da sua aula e que você motive os seus alunos a terem a vontade, o desejo, né, e o hábito de ler a palavra de Deus, porque isso com certeza vai gerar um crescimento e farão deles ali crentes realmente fortalecidos na palavra de Deus. Meus amados, então é um tema muito importante, a gente vai estar tratando aqui. Sabemos então que na aula passada falamos a respeito da batalha espiritual e que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E falamos também das armas com que Satanás usa para fazer com que o crente não viva o propósito de Deus na sua vida, né, para que ele não conclua a obra de Deus, para que ele nem aceite fazer a obra de Deus e para que ele não persevere para receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Então hoje falaremos também, é claro, de uma das armas que Satanás usa, que é justamente os falsos profetas. A Bíblia nos traz muitos alertas quanto a isso e relata também alguns testemunhos, algumas histórias que aconteceram para nos servir de exemplo de como nós devemos proceder mediante mais essa armadilha que Satanás tenta colocar contra a igreja do Senhor. E nosso tópico de número 1 da lição vai dizer que nós devemos ter cuidados com os falsos profetas. E no subtópico 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra das profecias. Sabemos então que nos tempos do profeta Ageu e profeta Zacarias, eles foram levantados levando a palavra do Senhor ao povo de Judá, que estava ali por volta de 15 anos com a obra do templo parada. E quando Deus levanta os profetas, o povo dá ouvidos aos profetas e começam então a voltar a fazer a obra de Deus. Os samaritanos, eles observavam que realmente eles davam um valor, né, os judeus davam um valor justamente à palavra dos profetas. E isso daqui, eles tentaram agora usar isso a favor deles. Eles observaram que os judeus ali davam ouvidos e então arquitetam um plano ali, que nesse plano eles subornam um profeta por nome de Noadias, para que esse profeta vá de encontro a Neemias, que era o líder agora, porque Neemias não deixava, ele instruía o povo também, não deixava com que os samaritanos tivessem relacionamento com os judeus, com que eles participassem da obra ou que tivessem contato, né? O povo judeu era um povo separado de Deus e assim, para Deus na verdade, e separado dos outros povos, separados do mundo, e assim deveria ser. E Neemias, como um líder, tinha bastante zelo quanto a isso. E os samaritanos, revoltados com isso, então arquitetam um plano
para que então, através de uma falsa profecia, Neemias caísse no erro. E nós sabemos então que daí eles subornam Noadias e Noadias leva uma mensagem para tentar aterrorizar Neemias, onde ele fala para Neemias que Neemias deveria então fugir para o templo porque ele estava em perigo, tentando amedrontar a Neemias e assim induzi-lo ao erro. Mas o subtópico 2 vai dizer que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Aqui é algo importante. Durante toda a nossa lição, nós estamos acompanhando que Neemias vem nos dando exemplo de como nós devemos agir mediante as mais difíceis situações. Neemias, através aqui do seu exemplo, nos dá mais um grande ensinamento. Então vai dizer aqui a lição que Neemias, ele em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Ele diz: um homem como eu fugiria? Né? Ou seja, ele entendia que ele estava dentro da vontade de Deus, ele estava dentro do propósito de Deus. E por que ele deveria fugir? Se era Deus que estava com ele, se era Deus que colocou a sua obra na mão dele, ele sabia, ele confiava em Deus que não importa o que viesse contra ele, ele estando dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus, Deus o guardaria e Deus ali então também cuidaria não apenas dele, mas de todo o povo que estava ali presente, por mais que o inimigo se levantasse. Então ele estava certo de que Deus estava com ele, estava dentro da vontade dele e não tinha por que ele fugir. E também vai dizer que ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias, ele era alguém que ele sabia que para entrar no templo, somente os sacerdotes poderiam entrar, somente povos que eram pessoas que eram escolhidas por Deus, e que não se entra no templo de Deus de qualquer forma. Não é porque ele era influente que ele então ele tinha o direito de entrar. É complicada a situação, porque igual nos dias de hoje nós acompanhamos ali, principalmente em períodos eleitorais, onde as pessoas acham que só porque são autoridades políticas ou jurídicas, por exemplo, que têm o direito ali de, por exemplo, usar um altar, a tribuna de uma igreja, como bem entende. E Neemias entendia que ele tinha sim autoridade para exercer politicamente sobre o povo, mas não tinha o direito de entrar no templo, que era um lugar sagrado e era um lugar ali onde somente os sacerdotes, que eram estipulados por Deus, poderiam estar ali presentes. Então Neemias conhecia a palavra de Deus e ele sabia que tinha o dever de examinar a profecia. E a palavra de Deus também vai nos instruir que nós também temos esse dever. Então ele compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e de Sambalate para atemorizar e seduzi-lo a pecar. Assim, concluindo o exame da profecia, Neemias disse, ou pôde dizer: conheci que não era Deus. É importante com que nós buscamos o discernimento espiritual e sabermos quando as obras são obras divinas, são obras de Deus, e quando são obras das trevas. Satanás, ele é imitador, né? É o pai da mentira, então ele tenta imitar as obras divinas para que o povo venha cair ao erro e achar que está fazendo algo, achando que é para Deus, e na verdade apenas está sendo induzido e enganado pelo próprio Satanás. Nós devemos buscar o discernimento espiritual para entendermos quando as profecias vêm de Deus e quando elas não vêm de Deus, exatamente como Neemias fez aqui nesse caso. Agora vamos ao tópico de número 2. Meus amados, então agora aqui na lição, ou no tópico de número 2, vai dizer que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, né? Vamos ter aqui situações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde a Bíblia fala a respeito disso, né? Aqui no subtópico de número 1 do tópico 2, vai tratar a respeito do Antigo Testamento, e o comentarista ele vai trazer aqui alguns exemplos de falsos profetas no tempo do Antigo Testamento. Mas nós vamos aqui apenas focar em um, né, para que nós possamos ter um tempo interessante da aula. Nós não temos como fazer uma exposição detalhada devido ao fato de ser apenas uma pré-aula, mas você, durante a sua aula, traga uma exposição a respeito disso. Se possível, traga um slide, traz algo um pouco mais dinâmico para sua turma, para que possa ter uma compreensão melhor quanto ao assunto.
E aqui nós temos o exemplo de algo que aconteceu no capítulo número 13 do primeiro livro dos Reis, onde um homem de Deus, um profeta, sai de Judá rumo a Betel. E lá em Betel, o rei Jeroboão ele estava ali queimando incenso no altar. E então ali o profeta, o homem de Deus que foi enviado pelo Senhor, ele adverte Jeroboão quanto ao que ele estava fazendo, através de uma mensagem onde diz: altar, altar, assim diz o Senhor, e eis que um filho de nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre os sacerdotes os altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Olha só, ele entregou uma mensagem divertindo Jeroboão, falando a respeito aqui de algo que viria a acontecer, que no caso aconteceu no tempo do rei Josias, e um sinal de que a palavra veio de Deus vinha acontecer, que justamente que o altar, né, se fenderá e a cinza se derramará. Assim como o profeta disse que iria acontecer, realmente aconteceu. E Jeroboão agora levanta suas mãos, ele agora aponta suas mãos para o profeta, né, e sobre o altar, e mandou agora com que prendessem aquele homem de Deus, né? O rei agora se sentiu indignado devido à advertência que recebeu, e quando ele estica suas mãos, a sua mão ela é paralisada, ela seca. E ele tenta trazer a sua mão de volta, ele tenta mover a sua mão e é impedido, ele não consegue mais movimentar. E agora ele teme, ele reconhece que era Deus através daquele homem, e agora ele pede para que o profeta ore a Deus para que Deus restaure a mão dele. E o profeta ora, Deus restaura a mão dele. Só que agora o rei ele convida o profeta a comer juntamente com o rei, a beber. Só que Deus havia dito para o profeta que o profeta não deveria comer naquele lugar, que o profeta não deveria beber naquele lugar e nem voltar pelo mesmo caminho com que ele foi. E o profeta então recusa o convite do rei, lembrando que o Senhor havia dito para que ele não pudesse fazer isso. Porém, a gente vai ver que depois disso o profeta agora volta por outro caminho, e enquanto ele estava ali agora sentado embaixo de uma árvore descansando, alguns filhos, né, de um antigo profeta, de um velho profeta, soube do que aconteceu em Betel, comunica para o seu pai pergunta onde que esse homem de Deus está, manda selar o jumento e vai de encontro. Chegando no lugar, ele convida então o novo profeta para que o profeta fosse na casa dele comer e beber. Só que o profeta repreende, ele nega, fala: não, o meu senhor disse, o senhor disse que eu não poderia comer e nem beber neste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Aí agora o velho profeta, mentindo, ele diz: olha, eu também sou um profeta de Deus, e um anjo apareceu para mim, um anjo me disse para vir aqui te chamar para comer e para beber na minha casa. Agora o novo profeta ele cai nessa, né? Não houve discernimento neste momento e acabou acreditando que essa mensagem ela vinha de Deus, e acaba então indo com o velho profeta para a casa do velho profeta para ali comer e ali beber. Durante o tempo que eles estavam lá, o Senhor agora veio sobre o velho profeta e trouxe uma mensagem de repreensão para o novo profeta, e disse que, visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comestes pão, ou seja, foi desobediente ao que o próprio Senhor tinha dito para ele, né? O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Agora aqui é apresentado para ele uma consequência da sua desobediência. Ele não teve discernimento espiritual quando o velho profeta disse algo vindo da parte de Deus e não era de Deus, né? O próprio Deus havia ali então falado para ele para que ele não fizesse algo. Aí agora vem alguém dizendo que ouviu de um anjo a história de que viu de um anjo que era para ele pegar e lá e seguir aquele homem na casa dele para comer e para beber. Isso é importante, é algo do discernimento espiritual.
Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, você ter intimidade com Deus, para que você não possa cair nesses erros. Estamos em um tempo onde as profecias, as falsas profecias estão em todos os lugares, principalmente na internet. Muitas vezes nós abrimos nossas redes sociais e encontramos ali então aqueles falsos profetas com nomezinho dentro de óleo, essas questões, as pessoas buscando falsos profetas, consultando falsos profetas, né? E Satanás, ele tem as suas artimanhas para estar usando, e nós devemos estar vigilantes. É importante conhecer a palavra de Deus, entender que a profecia revelada é a palavra de Deus, a melhor profecia. E se alguém levantar dizendo algo que foi da parte de Deus e não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, você pode estar sim repreendendo e, se for possível, corrigindo também, porque realmente não é obra divina e sim é obra das trevas. E o profeta então, ele após acontecer isso, ele vai agora de volta para a sua terra, tenta voltar, e no meio do caminho um leão ataca agora esse novo profeta e ali ele é morto, né? A Bíblia vai dizer no capítulo 13 que algumas pessoas viram ali o corpo do profeta no chão, o leão e a jumenta ao lado. O leão não atacou o jumento e também não comeu o corpo do profeta. Mas essas pessoas comunicam e essa história chega aos ouvidos do velho profeta. O velho profeta vai de encontro aonde está o corpo do novo profeta, recolhe aquele corpo e coloca no sepulcro da sua família. Ainda diz para os filhos: olha, quando eu morrer, coloque os meus ossos, meus restos mortais, juntamente com o corpo desse homem de Deus, porque certamente aquilo que ele profetizou em Betel irá se cumprir. Então, houve uma consequência devido ao fato do profeta, do homem de Deus, não reconhecer a voz de Deus e dar ouvidos a outras vozes, a outras influências. Então, aqui na lição, nós também acompanhamos alguns outros casos a respeito disso. Durante a sua aula você vai estar falando, se for possível até apresentar alguns slides, né, para ter uma forma um pouco mais dinâmica de atrair e despertar o conhecimento da sua classe. Então a gente vai ver também que o Novo Testamento, no subtópico de número 2, fala a respeito também dos falsos profetas. Nossa lição vai dizer que quando Jesus, em Apocalipse, escreve a sua carta à igreja de Tiatira, né? A gente vai ver ali que Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, uma falsa profetisa, né, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os, ou seja, fazendo com que a igreja se corrompesse, com que ela, por exemplo, se vendesse, né, misturasse as coisas do mundo com as coisas da igreja. Isso me traz um alerta muito grande, porque realmente, como a lição acaba dizendo aqui depois, né, a Bíblia adverte que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas. Nós estamos vivendo uns dias onde há muitos falsos profetas que estão levando a igreja hoje a se prostituir, a misturar tradições pagãs com os nossos cultos, a trazer instrumentos do mundo para dentro do nosso culto, da nossa igreja. As pessoas em si, né, os crentes agora estão cada vez mais parecidos com os ímpios, com os que não conhecem a Cristo. Isso devido ao fato dos falsos ensinos e dos falsos profetas. A igreja precisa estar vigilante. Essa lição foi colocada a nós aqui e pela direção do próprio Deus, para nos servir também como alerta quanto a isso. É importante que nós entendamos a situação. E a Bíblia ela adverte que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveriam os falsos profetas. A palavra de Deus não nos escondeu e nos advertiu quanto a isso. Por isso que é importante nós estarmos vigilantes, porque Deus nos alerta e também alerta das consequências com que isso venha a causar, né? O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. É importante a gente ficar colocando também a respeito disso, é um assunto muito sério, porque está acontecendo isso e eles não apenas estão entregando mensagens falsas dizendo ser em nome do Senhor, mas também operando prodígios e maravilhas, né? Satanás ele consegue fazer, ele limitar as obras divinas, ele tenta até milagre ele consegue fazer,
né? E, há pessoas que vão a centros de macumba, terreiro, essas questões, e diz que lá foram curados, mas é porque Satanás ele também ele consegue operar, ele consegue fazer prodígios também, mas são apenas imitações do que Deus acaba fazendo. Nós podemos lembrar da época de Moisés, que quando Moisés ele faz com que o seu cajado se torne uma serpente, os falsos magos, os falsos sábios também fizeram aqui agora por obras satânicas com que os seus cajados também se tornassem serpentes. Então, o que acontece? As obras das trevas também imitam, eles imitam as obras divinas, e nós temos que ter discernimento sobre o que está acontecendo, se realmente vem de Deus. Nós temos aqui na nossa região homens se dizendo ser profetas e que ficam revelando CPFs, ficam revelando o passado, revelando a história. E é importante nós entendermos também que Satanás conhece nosso dia a dia, ele conhece os nossos dados, e nada impede ele, a não ser a oração da igreja, uma igreja temente a Deus e vigilante. Mas Satanás ele tem as suas condições, por exemplo, de levantar alguém e fazer revelações da vida de uma pessoa. Não é porque alguém está revelando algo da sua vida, quer dizer que seja Deus que está ali agindo através da vida dessa pessoa. Por mais que essa pessoa use o nome do Senhor ali para que você possa acabar crendo. Então nós devemos estar vigilantes e orar a Deus para que tenhamos discernimento espiritual, para que não sejamos enganados também dessa forma, né? Então nós vimos a respeito disso, que Satanás também ele opera prodígios e maravilhas, mas são apenas imitações das obras divinas. E nós precisamos sim estar espertos, vigilantes quanto a isso. O tópico de número 3 vai dizer então que devemos julgar as profecias. Há muitas pessoas que têm medo de julgar as profecias, acham que isso é pecado, e não. A palavra de Deus ela nos instrui a julgar as profecias. Subtópico de número 1 vai dizer que Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. É da vontade de Deus com que os dons do Espírito Santo ele faça parte da igreja. Os dons nos ajudam nessa grande batalha espiritual. O Espírito Santo está disposto a distribuir os seus dons à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo, para que a igreja possa estar assim revestida e armada através dos dons da parte de Deus. A lição vai dizer que a igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. É uma igreja que tinha muitos dons, né? Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, né? Nós devemos buscar, sim. Nós devemos também buscar o dom de profetizar, mas entendemos também que há um propósito de você buscar o dom de profetizar, né? E justamente o maior desse propósito é justamente para a própria edificação da igreja, e é importante com que as pessoas busquem esse dom. E é importante com que a igreja, sendo ativa, ela tenha os seus profetas, pessoas que têm os dons de profecia. Só que também nós temos que buscar o dom de discernimento para que falsos profetas não fiquem no meio da igreja e assim acaba gerando contenda, assim acaba gerando situações devastadoras. Nós vamos ver aqui agora no subtópico de número 2 que o despertamento renova os dons. Nós estamos vivendo em um tempo de despertamento. Creio que essa lição, inclusive, foi colocada para nós nesse período tão turbulento, justamente para gerar um despertamento na Igreja do Senhor. Eu sempre digo que o despertamento ele precede avivamento. Se nós temos avivamento sendo prometido, é necessário que haja então despertamento também. Então, quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Olha só, é importante isso, com que a igreja esteja bem doutrinada, com que os ensinamentos venham fazer com que o povo de Deus venham se tornar um povo maduro,
né? É um povo maduro na fé, um povo que não se deixa enganar por qualquer coisa. E nós temos isso através do quê? Dos ensinamentos, dos cultos de doutrina, da escola bíblica dominical, uma igreja também que não se limita a palavra de Deus apenas no templo, mas que também em casa tenha o seu momento devocional. Uma igreja doutrinada é uma igreja que não cai nesses erros, é uma igreja que não é enganada por falsos espíritos, é uma igreja que tem discernimento espiritual. Nós devemos buscar a respeito disso. Então, para que haja um despertamento, haja avivamento, é necessário também que a igreja também seja uma igreja doutrinada. E conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as escrituras, né? Conheça a palavra de Deus, leia, estude a palavra de Deus, para que quando alguém for te entregar uma mensagem, ou até mesmo para a igreja, ou alguém na igreja, você possa saber se essa palavra provém de Deus ou não. Se a mensagem que a pessoa está entregando vai ao contrário do que a palavra de Deus diz, nos instrui e ensina, né? Sabemos então que não vem de Deus. E isso nos ajuda até mesmo a estar cooperando para a própria edificação e crescimento da igreja. Isso é importante. Deus se alegra com pessoas que buscam a respeito e buscam esse discernimento. Aquele que o busca, Deus, ele dá com prazer esse discernimento espiritual, esse dom espiritual, porque sabe que essa pessoa ela vai fazer com que mais e mais almas ali permaneçam na presença de Deus e não caiam nesses erros e enganos. A gente vai ver também aqui na lição que se não estiverem as mensagens de acordo, né, elas são consideradas anátemas, ou seja, são amaldiçoadas, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. É um alerta da palavra de Deus. Fujamos. Não seja como muitos que nós estamos encontrando nos últimos dias, que ficam indo em ponto de pregações, ficam procurando lives em Facebook, que ficam indo subindo um monte, não com o propósito de orar e se consagrar, mas porque lá em cima há alguns profetas, né? Na grande maioria falsos profetas. E infelizmente nos dias de hoje muitas das contendas nas igrejas são produzidas em cima de um monte, onde estão ali os falsos profetas, e isso tem afastado muita gente dos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos alerta, então nos adverte a fugir tanto das falsas profecias como inclusive dos falsos profetas. E agora nós vamos ao tópico de número 3. Muito bem, aqui no tópico 3 nós vimos que nós devemos julgar as profecias. E agora nós vamos, na realidade, agora para o tópico de número 4, onde vai dizer o porquê que nós devemos julgar as profecias. O subtópico de número 1 vai dizer que a palavra de Deus nos manda julgar. Primeiro, nós devemos julgar porque a palavra de Deus ela nos instrui, ela nos ordena a julgar. E segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Isso é importante, esse é um ponto que tem que ser esclarecido. Primeiro, eu devo julgar porque a palavra de Deus me manda a julgar. E segundo, porque aqueles que profetizam, apesar da palavra de Deus não ser uma palavra inerrante, mas aqueles que profetizam são sujeitos a falhas. Olha o que diz a lição. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que um instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. É importante isso, nós entendemos que o ser humano, aquele que está sendo usado, ele pode cometer falhas e ele pode não ter os frutos do Espírito sendo evidenciados na sua vida. Muitas vezes a mensagem ela vem de Deus, só que as pessoas não dão crédito, porque na verdade aquele que entregou a mensagem não faz com que os frutos do Espírito evidenciem-se na sua vida, e isso gera descrédito, né? Pelo descrédito daquele que está profetizando, muitos acabam ignorando a própria mensagem, e a mensagem pode ter vindo de Deus e você ter ignorado algo que Deus disse para a sua vida. E mais uma vez, mais um motivo é porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Um dos motivos que nós devemos julgar é justamente porque pode ter acontecido daquele que está profetizando conhecer a situação de algo que está acontecendo e nisso daí incluir na sua mensagem.
Diz a lição: quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que quem tem a palha com trigo, né, a mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou com que ele corrigisse a palavra. É importante com que nós julgamos a profecia, porque justamente pode haver conhecimento prévio dos fatos. Às vezes Deus até está entregando uma mensagem, né, através daquele servo de Deus. Mas devido ao fato de que a pessoa ela sabe do que está acontecendo, ela sabe dos fatos, ela também seja induzida a emitir a própria opinião juntamente com a mensagem de Deus. Então, por isso que nós devemos julgar, né? Julgar ali, reter o que é bom, entender o que é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que provém do próprio Satanás. Por isso que é importante julgar, sim, a profecia, né? Nós acompanhamos aqui, a lição cita esse exemplo de Natã, a qual Davi ele almejava construir o templo. E Natã ali, ele agora, pela emoção, ele chega para Davi e fala: olha, Davi, olha, o meu rei, esse desejo seu é um desejo que agrada a Deus, né? Vá lá, cumpra isso daí, que Deus se agrada disso. Só que na verdade Natã ele estava expressando o que? Justamente a opinião dele quanto ao assunto. E Natã era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus, mas porém, devido a emoção e devido à sua própria opinião, ele coloca a opinião como se fosse da palavra de Deus. Só que também nós acompanhamos na Bíblia que, devido a ser um homem de Deus também, Deus ali alerta a Natã para que Natã agora corrigisse o erro que tinha feito. Porque pelas mãos de Davi, Davi era um guerreiro, tá? Muito sangue tinha sido derramado nas mãos de Davi, então Davi não poderia de forma alguma ser aquele que fosse executar a obra do templo, e somente o seu filho depois, Salomão, é quem acaba executando essa obra. Então nós podemos ver sim que ao fato do conhecimento prévio, ele prejudica a mensagem. As pessoas elas podem acabar emitindo a opinião delas juntamente com a própria palavra de Deus, ou até mesmo ali colocar a opinião dela como se fosse a palavra de Deus. Por isso que nós também devemos julgar a palavra. A gente vê também que nós devemos julgar a palavra porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Nós também temos que ter esse alerta. Há essa possibilidade sim de Satanás usar uma pessoa para entregar uma mensagem demoníaca, né, que vai gerar contenda, né, inclusive mentira. Muitas vezes as pessoas levantam-se em profecia para acusar alguém de algo, né? Sim, Deus exorta, Deus muitas vezes ele corrige, mas nem sempre é Deus que está falando. Pode ser sim um espírito maligno para tentar envergonhar. Pode ser também um espírito maligno para fazer com que a igreja seja com isso daí escandalizada. Então nós temos que ter discernimento quando é de Deus e quando não é de Deus. Isso é importante com que haja, isso é importante com que aconteça. A igreja precisa julgar as profecias. É por isso que é necessário conhecer a palavra de Deus para que não possamos cair nesse erro. Nós vamos ter aqui também agora no tópico de número 4 um tema muito importante que não adianta, nós sabemos aqui que nós devemos julgar as profecias. No próximo tópico, que era o 4, nós vimos que o porquê que nós devemos, agora como que nós devemos julgar as profecias. É importante saber que eu preciso, por que que eu devo fazer isso e agora como que eu vou fazer isso da forma correta. É necessário que a forma correta também seja apresentada. E a gente vai ver também que uma das formas, e a forma mais correta, é justamente examinando as escrituras. A Bíblia vai dizer a respeito disso, né? A lição diz que uma profecia jamais pode entrar em conflito com a palavra de Deus. Já conversamos um pouco sobre isso, sobre esse assunto. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus
seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Aqui eu digo em todo sentido, tá? Porque não apenas no sentido profético, quando alguém levanta em profecia, né? Através do dom de profecia, mas também através da pregação da palavra. É importante com que isso aconteça, com que você conheça a palavra, você seja até inclusive um crente bereano, aquele que consulta enquanto a pessoa está pregando. Não é vergonhoso, não é errado, você está consultando na palavra de Deus, se está de acordo com a palavra. Aquele que está pregando, ele também é sujeito a erros, né? Ele também pode ser sujeito a influências que não procedem de Deus. E é por isso que é importante com que a igreja ela seja instruída a conhecer a palavra de Deus, né, e examinar as escrituras. Examinar as escrituras é realmente você examinar mesmo ali, ter o seu contato, o seu estudo minucioso, para que você não possa ser enganado. Aquele que estuda a palavra de Deus, ele não é influenciado por heresias, não é influenciado por falsas mensagens, não é levado a engano. Isso é importante, né? Então, um dos primeiras formas de a gente julgar as profecias é justamente examinando as escrituras. Um segundo ponto importante, que é através do dom de discernimento de espírito. Temos falado bastante disso nessa aula de hoje. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Devemos buscar o discernimento espiritual, né? Aquele que é espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual. E ele também discerne aquilo que não é espiritual. Ele realmente discerne de tudo. Ele sabe o que vem do campo espiritual, o que vem das obras das trevas, o que vem realmente dos céus. Ele consegue discernir, ele não é enganado. Nós devemos buscar esse dom, é um dom que Deus nos colocou à disposição, que nós devemos buscar ele, que ele está disposto a nos dar. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece a prática, a palavra e tem comunhão uns com os outros. É importante, busque o discernimento espiritual, né? A tua igreja, a comunidade que você faz parte, ela necessita de pessoas que têm discernimento espiritual para que possam também estar edificando e advertindo a própria igreja a conduzir e andar no caminho correto, para que não possa ser enganado. O subtópico de número 3 vai dizer que a profecia se conhece pelo seu sabor. Olha que importante. A profecia se conhece pelo seu sabor. Quando o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estranho fala, compare cibolete e chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm em razão de costume, né? Os sentidos exercitados para discernir tanto o bem contra o mal. Meus amados, aquele que é do céu, ele entende o que vem do céu. Aquele que é espiritual, ele entende aquilo que é espiritual. Ele não se deixa enganar por qualquer situação. Ele conhece quando é Deus. Igual nós acompanhamos no Brasil, um país que tem muitas culturas dentro do mesmo país, né? Vários sotaques. Quando você vem de uma região ou você conhece uma região, nós estamos aqui na região sul, mas quando vem alguém lá de Minas, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa é de Minas, o sotaque é aquela pessoa de Minas. E né, isso já entrega, olha, é um mineiro que está conversando. E aquele que ele tem discernimento, ele sabe quando alguém fala a língua dos céus. Ele sabe quando alguém fala algo da parte de Deus, né? É importante que a gente tenha esse lado espiritual nosso fortalecido. Nós temos isso justamente através do Espírito Santo de Deus. Busque ter intimidade com o Espírito Santo de Deus e pedir para Ele para que, através dos dons que Ele nos oferece, com que Ele faça com que nós permaneçamos cada vez mais firmes e contribuindo para o crescimento da obra e do reino de Deus. E agora nossa lição vai chegar no último ponto, que é a conclusão, e vai dizer que quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influências e erros humanos, e o Espírito Santo tem a liberdade de usar os seus servos conforme a soberana vontade. Isso é muito importante, né? Quando justamente o discernimento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade de operar na igreja.
a igreja não é induzida a erro, a sã doutrina ela é preservada. Isso é importante com que aconteça. Quando a sã doutrina ela é preservada, realmente os dons espirituais eles são conservados. É necessário com que a igreja viva essa doutrina, com que seja doutrinada, seja ensinada de acordo com a palavra de Deus, para que o povo não venha ser induzido ao erro e assim os dons espirituais também sejam conservados. E aqui também vai dizer que quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Você precisa buscar o discernimento espiritual e quando for preciso, se você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que você tem o discernimento, repreenda, não apenas com que as outras pessoas, não deixe com que as outras pessoas sejam levadas ao engano. Deus tem colocado um grande dom em sua mão para que você possa ajudar na edificação da própria igreja. E o ponto 3 aqui vai dizer que quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas que quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Que maravilha! Que maravilha essa lição! É uma lição esclarecedora e que nos mostra que nós devemos conhecer a Deus de uma forma mais íntima. Nós devemos buscar os dons espirituais para que não possamos ser enganados e que nós possamos assim cooperar e ajudar para o crescimento da obra, para que nós possamos viver uma vida na qual não venhamos viver de engano. Falei várias vezes a palavra engano aqui realmente porque os falsos profetas têm feito isso com a igreja. Tem feito a igreja cada vez mais ser parecida com o mundo e tem feito com que a igreja venha cada vez mais se afastar da presença de Deus, achando que estar na presença. Ficamos alertas, meus amados. Cuidem com os falsos profetas, cuidem com as lives do YouTube, Facebook, Instagram. Essas pessoas que estão entregando mensagem, julguem as profecias, não tenham medo de julgar as profecias, não é pecado, julguem as profecias, mas julguem pela palavra de Deus. Peçam um discernimento espiritual. E que Deus abençoe você grandemente e que essa aula tenha te abençoado e que você venha a ser cheio do Espírito Santo, que o discernimento espiritual também seja derramado sobre a sua vida. Que Deus o abençoe e vamos sempre juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém.